Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Vamos tirar nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga dos Campeões Feminina, fase da Liga terceira rodada, temos a equipe da Roma contra a equipe do Vålerenga. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Argentina Liga de Reserva das oitavas de final, temos a equipe do Rosário Central contra a equipe do Argentino Júnior. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Argentina Liga de Reservas oitava de final, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Atlético Tucumã. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra temos a equipe dos Burnley contra a equipe do Lincoln. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Inglaterra temos a equipe do Bristol Rovers contra a equipe do Plymouth. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra temos a equipe do Doncaster contra a equipe do Bradford City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Inglaterra temos a equipe do Port Vale contra a equipe do Fleetwood. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Inglaterra temos a equipe do Tranmere contra a equipe do Blackburn. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve aposta, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela Escócia temos a equipe do Hamilton contra a equipe do Rangers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões Feminina terceira rodada, temos a equipe do Lyon contra a equipe do Wolfsburg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões Feminina fase da Liga terceira rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Paris. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela coluna primeira B, a Cazula terceira rodada, temos a equipe do Cúcuta contra a equipe do Jaguares de Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate devolve aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Costa Rica, Copa da Costa Rica, as quartas de final, temos a equipe do Cartagenes contra a equipe do Libéria. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos
vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Costa Rica, a Copa da Costa Rica, as quartas de final, temos a equipe do Herediano contra a equipe do Punta Arenas. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Costa Rica, a Copa da Costa Rica, as quartas de final, temos a equipe do Saprissa contra a equipe do Sport São José. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, a Clasula, quadrangular, terceira rodada, temos a equipe do Inter Palmira contra a equipe do Ula. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, a Clasula, quadrangular, terceira rodada, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Patriotas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, devolve aposta. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.